Shalom, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Minutos de Techuvá nesse Shabat e eu vou fazer um pequeno resumo da Parashá de hoje, Pikundei. O livro de Êxodo, os sábios judaicos costumam chamar do livro da redenção, porque ele começa com um povo escravizado no Egito, um povo sem esperança, sem perspectiva, sem sonhos, porque a primeira coisa que quem escraviza é tirar da pessoa são os sonhos, a esperança. E você pode ser escravizado de várias maneiras. Talvez pelo seu trabalho, talvez pelo seu relacionamento, talvez pela sua condição social. Enfim, a escravidão ela tem várias caras, várias formas de atingir a sua vida. E ela vai minando a sua resistência, ela vai minando a sua coragem. E de repente você, quando percebe, você não tem mais coragem para avançar na vida. Você não tem mais coragem para continuar nesta jornada. E a história de Êxodo mostra como Deus pode mudar a história de um povo. Isto aconteceu há 3.500 anos atrás. Há 3.500 anos atrás, os descendentes de Abraão, agora aos milhares, se tornaram um povo fraco, um povo sem perspectiva, que eles precisariam ser transformados. Um povo que precisaria acordar para uma nova realidade. E de todos os povos ali constituídos, eles permaneceram até hoje, porque eles fizeram uma escolha, e uma escolha certa. Eles escolheram o único e verdadeiro Deus, Jeová dos exércitos, o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas e o Deus do gentio que ia entrar na aliança. Essa escolha deste povo, ela já nasceu no coração de Deus antes da formação do homem. Deus sabia que tudo isso ia acontecer e ele fez um plano e um projeto de redenção. E ele mandaria o seu filho para vir dentre esse povo, para remir e redimir a humanidade. E Yeshua não veio só para o judeu. Ele veio para toda a humanidade, para todos aqueles que quiserem entrar em uma aliança. As pessoas hoje, elas não fazem uma aliança total. A maioria faz alianças parciais. Alguns fazem alianças que lhe convêm, outros fazem alianças por simplesmente acharem interessantes, gostarem do ritual. Porém, somos chamados para nascer de novo. Nicodemos pergunta a Yeshua: o que faço para herdar o reino? Nasça de novo. Se não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. A maioria das pessoas não consegue enxergar esse reino. Da mesma forma que os israelitas, eles não conseguiam enxergar o livramento. 9 pragas passaram e eles não viram o livramento. Na 10ª praga, eles não acreditaram. Mas veio o livramento. Não foi uma coisa mágica, mas eles tiveram que passar por uma série de coisas, uma série de lutas, uma série de dificuldades. Muitos morreram no percurso. Uns porque não confiaram, outros por a fatalidade. E nós não podemos esquecer que tudo isso faz parte da vida do povo de Deus. E Pikundei é uma prova disso. O povo, agora liberto, é conclamado a ajudar a construir o centro da adoração, que era o Mishkan. Todos que poderiam segurar aqueles presentes que eles receberam dos egípcios, eles poderiam dizer:
Aqueles presentes foram uma compensação de anos e anos de escravidão, de sofrimento? Não. Moisés teve que falar: parem de trazer, não tragam mais. Mas o que também proporcionou isso foi a integridade de Moisés. Moisés foi um homem íntegro. Moisés foi um homem que fez de tudo, sofreu na mão de todo aquele povo que reclamava constantemente. Seu sogro, Jetro, teve que intervir e dizer: você não pode continuar assim, você vai ter que dividir essa responsabilidade. E a Parashá Mikudei mostra o caráter de Moisés, mas também mostra o caráter de muitos dos israelitas, que não foram mesquinhos, porém queriam um centro de adoração, que era o Miscã. E ali Deus operou durante 1500 anos, até que ele enviou seu filho. O Miscã era um preparativo para a chegada de Yeshua. Ele simbolizava o Messias em todas as suas partes. E você, ao estudar essa paraxá, talvez você se prenda a detalhes, mas o importante é entender que ela mostra que esse livro de Êxodo é um livro profundo, que nos trouxe as tábuas da lei, nos trouxe o Sinai, nos trouxe o Miscã, nos trouxe a formação do sacerdócio. Tudo aquilo apontando para Yeshua que um dia viria. Quando Yeshua chegou, o Miscã era um templo magnífico. Porém, não representava mais nada, porque ele estava ali. Os seus discípulos perguntaram: olha, mestre, que coisa esplendorosa. E ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Nós, como escolhidos do Deus bendito, que entramos em aliança, não temos de nos preocupar com os religiosos que estão por aí fora, cada um fazendo as suas coisas. Você não vai ver em nenhum momento Moisés condenando os sacerdotes egípcios, condenando os sacerdotes midianitas, os sacerdotes das outras nações. Sabe por quê? Ele tinha um propósito. Ele servia o Deus verdadeiro. E quando nós servimos o Deus verdadeiro, nós não temos que nos preocupar com aqueles que não estão preocupados com a salvação, com aqueles que não têm compromisso com Deus. Então, essa paraxá, ela tem um único propósito: mostrar a integridade de Moisés, a integridade do povo. Chega um momento que Moisés diz: parem de trazer ofertas, não temos mais onde colocar. Porque o povo tinha um propósito. Quando nós temos um propósito, nós conseguimos alcançar o objetivo. Quando nós temos um propósito, nós conseguimos avançar. Quando nós temos um propósito e as pessoas têm o mesmo propósito, as coisas prosperam. Por isso, a obra de restauração, ela tem um único propósito: avançar. E eu conto com vocês. Shalom, shalom.